Meu nome é Kátia, né? Kátia Roberta Rodrigues Pinto. Eu sou agente de segurança penitenciária desde 2008, né? Então, já estou indo para o 12º ano como agente de segurança. A minha experiência maior em unidades femininas, né? Eu inaugurei esse DP feminino de Franco da Rocha em 2008. Em 2011, eu tive a oportunidade de vir, né, para o interior. Eu resido aqui no interior, né, no oeste do estado de São Paulo, e eu vim para inaugurar a unidade feminina de Tupi Paulista, onde eu fiquei por quase 8 anos, onde em 2018 eu tive o prazer, né, de ser transferida para a unidade 1 de Viranópolis, uma unidade masculina, onde eu estou há quase 2 anos, e sou diretora de portaria, né, o que é algo, para mim, muito importante, muito significativo, porque penso eu que existam poucas diretoras, né, da área do centro de segurança atuando em unidades masculinas, então, para mim, é um grande desafio, eu mesmo tenho um grande prazer. Bom, eu sou casada, tenho 2 filhos, tenho uma rotina muito intensa, né, sou dona de casa, né, e tento lidar com essas questões, né, o lado profissional, né, família, e também sou estudante, atualmente faço mestrado na faculdade, né, Federal de Três Lagoas, no Rio Grande do Sul, e eu faço mestrado em letras, mais precisamente na área de linguística. Eu sou uma linguista funcionalista, onde eu lido com os usos, né, da nossa língua, e eu procuro entender como que a língua, como instrumento de interação, ela acaba servindo, né, de meio para que as pessoas possam se comunicar. Né? E para mim é um grande desafio entender a linguagem penitenciária, e esse é um dos pontos que me causa muita curiosidade, né? A gente sabe que o linguajar, né? A variante linguística dentro do ambiente prisional, é algo muito peculiar, né? E, mais precisamente, eu lido com a medicação pagar, né? Que dentro do contexto penitenciário é muito presente. Antes mesmo de entrar no sistema prisional, antes mesmo, né, de ser uma servidora da Secretaria de Administração Penitenciária, eu já era formada em letras, né? Eu dei aula durante 2 anos em uma escola estadual, como professora eventual, então eu já tinha essa formação acadêmica, né? Eu já era formada em letras, né? Eu era professora, quando eu entrei no sistema prisional. Quando os meus filhos já estavam com 5 anos, né? Já estavam crescidinhos, eu comecei a atuar na escola da administração penitenciária, comecei a dar aula, né, convidada, né, pela escola, e eu comecei a dar aula nos cursos de formação técnica, né, da capacitação, aqui no interior. Então, foi aí que tudo começou, né? Eu comecei a dar aula, né, esporadicamente, dava uma aula aqui, uma aula ali, alguns cursos, né, conforme ia surgindo a oportunidade. E aí surgiu esse interesse, né, de retomar, de voltar a estudar, de me aperfeiçoar, de tentar ser uma profissional melhor. Então, esse foi o grande start, né, que eu tive, foi de começar a atuar na escola da administração. E como a minha área era letras, e eu dava aula de atualização gramatical, e hoje continuo dando aula de redação oficial, a minha necessidade de retomar, né, os meus estudos foi muito grande. E aí eu tive a necessidade de fazer uma especialização, né? Eu sou especialista, né, em gramática da língua portuguesa, e concluí a minha especialização, e aí eu não quis mais parar. Eu falei, não, eu não quero mais parar, eu consegui fazer especialização, né, com toda a minha rotina de trabalho, de casa, né, e tudo mais, então eu acho que eu consigo.
eu precisava achar um objeto de investigação. Eu precisava de estudar algum aspecto da língua portuguesa, né, que fosse do meu interesse e que, ao mesmo tempo, corroborasse com aquilo que eu vivia. Né? E aí foi que surgiu, né, o contexto penitenciário. Eu falei, não, peraí, eu trabalho num local que tem uma linguagem muito própria, muito específica, e que é própria daquele meio. Né? E eu entendia isso muito bem. Né? Eu conseguia fazer esse intercâmbio, né, entre a linguagem no âmbito penitenciário, né, e eu conseguia identificar aspectos dentro da língua que permitiam que os usos da língua lá dentro do âmbito prisional eles fossem possíveis, né? Então, como que se instaurou esse linguajar, né, essa variante linguística, vamos dizer assim, dentro desse contexto específico, né? E aí eu comecei a investigar e surgiu esse interesse e eu falei, não, esse é o caminho. Né? Eu acho que eu tenho um objeto de estudo muito importante, muito interessante. Dentro do contexto penitenciário, esse verbo pagar, a partir desse cumprimento de pena, a partir desse pagar uma pena, ele acaba se abstratizando para outros significados, vamos colocar assim. Então, o que a gente encontra dentro do ambiente prisional? A gente encontra o uso do verbo pagar como pagar sedex, que nada mais é do que alguém, no caso, um agente de segurança, entregando o sedex para o preso. Então, a gente percebe que aí ainda tem essa questão de transferência. Alguém entregando algo para outra pessoa. Né? Então, a gente encontra isso com entregar o sedex, entregar a medicação, né? Entregar a alimentação, que dentro do ambiente prisional, isso é dito assim, pagar o sedex, pagar a medicação, pagar a boia, né? Dentro do ambiente prisional, a gente tem várias palavras, né, que significam outras, né, que no caso, boia é alimentação. Então, é alguém entregando algo para outro alguém. No caso, o agente de segurança entregando alguma coisa para o preso. Então, é a partir daí que a gente consegue perceber que, devido à frequência de uso desse verbo, né, e a gente estuda isso dentro da linguística, né, dentro da vertente funcionalista que eu adoto dentro dos meus estudos, eu percebo, a gente percebe isso, que a frequência e a rotinização de um uso, né, ou seja, o que é isso, rotinização? À medida que uma pessoa, um falante, ele acaba utilizando a mesma palavra várias vezes, ele acaba se abstraindo, ele acaba migrando, vamos colocar assim, para outros domínios. Né? Então, ele acaba utilizando esse mesmo verbo, como é muito frequente para ele, como é muito rotineiro para ele acaba levando isso para outros usos. E é exatamente isso que foi que aconteceu. Então, esse pagar a boia, esse pagar medicação, pagar alimentação, dentro do ambiente prisional, ele acabou adquirindo outras acepções semânticas, ou seja, outros significados. Dentro da minha pesquisa, e dentro daquilo que eu acredito que tenha acontecido, eu penso o seguinte: a linguagem dentro do ambiente prisional, né, ou seja, essa variante linguística, né, dentro do âmbito prisional, ela tem uma finalidade. Não é à toa que os sentenciados, né, que as pessoas ali privadas de liberdade, elas acabam tendo a necessidade de instaurar uma linguagem própria. Dentro daquilo que eu pesquiso, eu acredito, e isso eu falo pelo meu olhar de linguista, corroborando com a minha profissão. Então, é exatamente nesse aspecto que o fato de eu ser uma pesquisadora linguística e eu ser um agente de segurança penitenciária me permite ter essa visão. Eu penso o seguinte, que a necessidade dos sentenciadas, as pessoas reclusas de liberdade, há uma necessidade muito grande de criar
uma linguagem própria, um dialeto próprio, uma variante linguística própria, justamente como um instrumento de defesa. Então, quando eles acabam utilizando o que para a maioria das pessoas pode ser entendido como gíria, como jargão, né? Dentro da linguística a gente não entende dessa maneira, mas quando eles utilizam dessas palavras, né, eles, na verdade, as pessoas que ali estão tentando desenvolver um mecanismo de defesa, proteção. Então, quando eles desenvolvem uma linguagem própria, é para que eles, dentro daquele meio, eles possam se comunicar como um instrumento de defesa do mundo exterior. E aí que o negócio começa a fazer sentido, que são as próprias experiências do falante que promovem, né, esses usos. Então, a língua nada mais é do que uma corporificação da língua. A língua nada mais é do que um retrato das experiências, melhor dizendo assim, do indivíduo. Então, dentro do âmbito prisional, a experiência que os indivíduos, ali os falantes, eles têm com esse predicado, o torna muito produtivo, né? Então, são várias questões, né? Tanto as experiências que são vivenciadas ali, a necessidade de criar uma linguagem própria com um mecanismo de defesa, né? E a própria prototipia do verbo, né? Que é inserido dentro do ambiente prisional relacionado à saudação de dívida, né? No caso, um crime que está sendo pago ali dentro, ele acaba, como é muito frequente, porque todos os apenados eles estão ali pagando por um crime, pagando por algo. Então, isso é iminente, isso é frequente, isso faz parte da realidade, das experiências de quem está ali. Então, é algo muito significativo. E a partir daí, esse verbo pagar, essa predicação pagar, ela acaba sendo atribuída para outros domínios. Né? Então, a minha pesquisa, parte da minha pesquisa, né, desse artigo que eu estou desenvolvendo, que eu desenvolvi, na verdade, que vai ser publicado, ele tem a ver com isso. Explicar qual é o mecanismo que promove as outras acepções do verbo pagar. É isso. O primeiro deles. Eu vim, né, e estou como diretora de portaria em uma unidade masculina. E não é comum. Né? Eu não sei, eu não tenho conhecimento se outras agentes de segurança, se elas atuam nessa função, né, dentro da secretaria. Eu acho que seria até muita pretensão da minha parte falar que eu sou a única. Não, eu acredito que tenha, mas eu não conheço. Mas, enfim, então, você estar numa função como essa, causa uma estranheza para todo mundo. Quando eu cheguei, foi muito difícil até a aceitação, né, dos próprios funcionários, né, porque quem é, o que vai fazer, será que vai dar certo, né, mas, enfim, hoje eu posso dizer que eu já estou muito ambientada, eu tenho um excelente relacionamento com todos os meus colegas, né, e gosto muito, né, de estar com os meus colegas aqui, tenho amizades fantásticas, né, e isso é muito importante, construímos grandes amizades, né, mas eu não posso deixar de reconhecer que ainda existe muito preconceito, existe muitos empecilhos. Primeiro, muita gente acha que uma mulher não pode, não consegue e não deve, né, ocupar uma função onde ela tenha que coordenar, onde ela tenha que liderar um setor, principalmente da área da segurança e principalmente ainda numa unidade masculina. Então, eu sinto, já senti mais, mas ainda sinto
Que existe preconceito, sim. Preconceito por achar que não tem capacidade. E hoje eu vejo que isso é uma grande ilusão, porque eu já estou há 2 anos praticamente exercendo, né, essa função, e graças a Deus tem dado certo. E graças a Deus eu procuro dar um melhor todos os dias. E de repente eu procuro até mostrar a mais, tento até fazer a mais, justamente para que, é até uma maneira de provar, eu não sei, ou de mostrar mesmo, ou de tentar deixar claro de que uma mulher ela é capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que um homem possa fazer, uma mulher também pode fazer. Né? E a gente escuta, são todos os discursos, né, que a gente escuta na sociedade, falando que os salários dos homens são maiores do que das mulheres exercendo a mesma função. Dentro do funcionalismo público, isso não existe. Né? Ao mesmo tempo de serviço, a mesma função, você acaba ganhando. Mas existe diferença de oportunidade. Existe sim, sabe? Diferença de oportunidade. Existe diferença no trato. A maneira como se fala. Né? Existem alguns discursos, algumas falas que a gente percebe que são, sim, machistas, que são preconceituosas. E eu acho que eu sou. Eu não estou aqui para mostrar que eu posso, que eu sou, não. Mas eu acho que eu consigo, junto com a minha equipe, junto com as pessoas que eu trabalho, eu acho que é possível a gente desenvolver um trabalho eficiente, é possível a gente desenvolver as mesmas atribuições, né? Então, de uma certa forma, se é possível, por que não estender isso? Né? Eu também não posso deixar de negar que dentro da nossa sociedade, né, as mulheres elas acabam encontrando outros empecilhos que não são profissionais. Não é fácil. Não é fácil você ser mãe, não é fácil você ser mulher, dona de casa, esposa, trabalhar, estudar. Você tem que administrar tudo isso, é extremamente difícil. Né? E às vezes eu fico me perguntando, será que um homem, né, na nossa condição, tendo que trabalhar fora, tendo que estudar, tendo que cuidar de casa, tendo que cuidar de filho, tendo que desenvolver as atribuições dentro do trabalho, será que ele conseguiria administrar como a gente administra? Pode ser, claro que pode ser. Mas será que alguém já fez isso? Será que algum homem já fez isso? Como mulher faz? Mulher faz. Então, é exatamente por isso que eu não consigo entender por que ainda existe tanta desigualdade dentro do nosso meio. Por que tanta dificuldade em permitir que a gente consiga ocupar determinadas funções que os nossos colegas ocupam. Né? Eu penso que deveria, que poderia, que seria muito produtivo, que seria muito eficaz e muito eficiente no nosso próprio trabalho. Né? Então, fica essa questão, né, para que a gente pense, para que a gente reflita, né, e que de repente a gente consiga mudar esse cenário.